Boa noite, aqui é o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, dentro do nosso ministério Luz e Vida aos Orientais. Como nós já conversamos com alguns, nós estamos iniciando Êxodo. Nós já fizemos uma pequena introdução e hoje nós vamos dar continuidade. Como nós mencionamos, Êxodo realmente nos traz muitas informações importantes e vamos aprender muitas coisas com a vida de Moisés. Coisas boas e coisas não tão boas. E que vocês possam estar orando por nós, para que aquilo que a gente vai apresentar seja relevante para a tua vida. Bem, nós estamos aí também no YouTube, Raul Nogueira canal, e agora nós estamos colocando em ordem a playlist. Estava toda bagunçada, tinha muitos vídeos, mas não tinha nada a ver uma coisa com outra. Mas agora, mediante a instrução do meu filho Marcos, que mexe exatamente com esse assunto nas empresas, ele está nos orientando a colocar por temas. E nós realmente começamos a fazer isso e foi uma bênção. Então, nós já colocamos muitos temas, diversos mesmo, as 5 mentiras da religião, pequei agora, e aí, criacionismo, enfim. E eu acredito que talvez mais uns 4, 5 dias eu consiga colocar tudo. Por enquanto são alguns, mas já dá para você entrar lá e ver alguns temas e assistir, tá bem? Nós vamos estar orando agora e que você possa estar junto conosco e orando conosco, tá bem? Se você tiver algum pedido, você, por favor, esteja aí colocando agora para que eu possa orar junto com você. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora esse tempo nas tuas mãos para que o Senhor cuide, para que o Senhor oriente, para que realmente o Senhor possa estar usando o texto que nós vamos falar hoje, para que nossas vidas sejam edificadas. Entrego, Senhor, tudo nas tuas mãos, no nome poderoso do Deus vivo. Tu és um Deus maravilhoso e nós temos percebido, Pai, o quanto realmente o Senhor tem feito em nossas vidas e também na vida dos meus filhos, dos meus netos. E hoje eu quero agradecer, nós estamos comemorando aqui em casa o aniversário do Tiago e realmente foi uma reunião de família muito boa, Senhor. E trouxe todos aqueles que fazem parte da vida dele. Nós te agradecemos por isso. Pai, nós queremos colocar agora alguns pedidos muito sérios, muito importantes. Nós temos uma irmã, Senhor, e o Senhor sabe, porque foi o Senhor quem a fez, a Rebeca, e esposa do teu servo, Senhor, e ela está internada, sofreu uma cirurgia e fez alguns exames, e fez exame de uma ressonância, Senhor, e parece que deu alguma coisa no crânio. Nós não sabemos ainda o que é, Senhor. Então, que o Senhor possa estar realmente entrando com providência. E a gente tem muita preocupação, mas ao mesmo tempo sabemos que o Senhor está no controle. Humanamente falando, Senhor, nós ficamos tristes. E o Evaldo, Senhor, o marido, teu servo, está orando e todos nós temos orado e muitas pessoas têm orado. E eu peço a Ti a Tua intervenção, que ela possa ser completamente curada. Dê, Senhor, sabedoria aos médicos. E se for da Tua vontade, que o Senhor possa curá-la de forma sobrenatural. Pai, nós pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja visitando Chiquita, Francisco Cardoso, que está com problema também na cabeça, no pulmão e outra parte, mas já está fazendo o tratamento e esperamos que dê resultado e que ele também seja curado totalmente. Pai, nós queremos também lembrar a irmã, Senhor, da Luciana Nazar, que está também com câncer, Senhor.
que o Senhor possa estar visitando ela e possa estar curando, Senhor. Renove as forças daquela jovem. Também te peço pelo Sebastião, pelo Davizinho, duas crianças que temos orado faz tempo. As duas estão na mesma fase agora, apesar de problemas diferentes. O Sebastião teve um câncer na cabeça e o Davizinho não tinha, Senhor, os músculos necessários para poder andar e correr. E os dois agora estão na fase, depois dos dois fazendo tratamentos específicos para cada caso. Eles estão agora começando a se levantar sozinho, dificuldade ainda, mas já estão fazendo isso. E também começando a aprender a falar novamente. Então, que o Senhor esteja abençoando a eles, os pais, que o Senhor possa ser glorificado, Senhor, através dessas vidas. Nós pedimos a Deus pelo Luiz, da Missão Filadélfia. Ele é um teu servo que trabalha nos ribeirinhos e ele está precisando, Senhor, de obreiros. Está precisando de missionários. Então, que o Senhor levante e que ele possa realmente ter ajuda. Também peço a Ti, Jesus, pelo nosso irmão Eduardo, que está no Peru, que o Senhor possa estar suprindo ele em todas as suas necessidades. Entregamos tudo, meu Deus, nas Tuas mãos, te agradecendo, Pai, por cada pessoa que está entrando, aqueles que vão entrar, e que o Senhor possa ser glorificado hoje, através, Senhor, da Tua palavra. Lembro ainda, Senhor, da segunda-feira que vem, que o Senhor possa, Pai, estar nos dando o Patrick, que é um jovem universitário de farmácia, na área de farmácia, que ele é ateu. Então, que o Tiago, Senhor, que é da IBNA, possa estar levando ele, Senhor, e que ele possa realmente ouvir. Eu sei que ele vai querer confrontar-nos, mas o Senhor é Deus e o Senhor vai me dar a sabedoria necessária para conversar com ele. Entrego também, Deus, a viagem que vamos fazer amanhã. Estaremos no meio dos chineses, da Blessing, e creio que vai ser um tempo muito maravilhoso. E se for da tua vontade, o Senhor nos use em qualquer necessidade ali. É o Senhor que nos dirige. Pedimos também, Pai, pelas pessoas da igreja cantonesa, aqui de Campinas, também do pessoal de Mandarim, Senhor, que hoje nós tivemos a alegria de estar dando treinamento em Romanos. E pedimos, Pai, por todas as pessoas que estão envolvidas, Senhor, conosco ali na Unicamp. Há muitos jovens que são universitários e que, da mesma forma que o Tiago está trazendo essa pessoa, que outros também possam trazer amigos, amigas, para que eu e Graça possamos estar evangelizando. Te agradecemos por tudo, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, olá, Ângelo, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Genivaldo, irmão. Quem é Genivaldo, irmão? Depois o irmão me fala. Rosana Silva está assistindo. Uau! Adriano Pedroso. Muito bom. Depois você me diz quem é essa pessoa, meu irmão. Não sei quem é, não. Tá bom? Passei errado. Tá bom. Eu espantei, Ângelo. Tudo bem. Nós vamos estar pedindo que vocês abram em Êxodo. Nós demos uma pequena introdução. Nós já vimos que o número de israelitas dentro do Egito ultrapassou o número dos próprios egípcios. O faraó que estava no comando nessa época, parece que de alguma maneira desconheceu completamente tudo aquilo que José havia feito de bom, não só para o povo egípcio, mas também por vários outros povos além de Israel. E ele então fica preocupado pela quantidade e fica temendo que se de repente, olá Luiz, tudo bem? Se de repente
há uma guerra, ele passou, o povo de Israel pode se virar contra nós, e aí nós somos perdidos. E ele então começa a pressionar. Olá, Roberto, boa noite. Então ele começa a pressionar e usar realmente a mão de obra dos israelitas de uma forma muito dura, para que eles venham então a estar submissos, escravos e dominados por completo. Bem, ele teve uma ideia brilhante, não é? Vamos matar todos os meninos que nascerem. E as parteiras receberam essa ordem, parteiras israelenses. É óbvio, elas não cumpriram, não é? Deu a desculpa que as mulheres judias eram muito fortes e quando elas chegavam, elas já haviam dado à luz. E então a última etapa, Faraó então levanta o próprio povo egípcio para matar todos aqueles que eram de sexo masculino. Os femininos não, mas de sexo masculino. E nós estamos agora no capítulo 2. E o capítulo 2 começa assim. Foi-se um homem da casa de Levi. Então, Levi, a gente já vai começar a perceber que Levi foi uma das tribos de Israel que não recebeu terra nenhuma, não é? Então, de Levi irá sair os sacerdotes, sumos sacerdotes e os levitas que estariam encarregados de montar e desmontar o tabernáculo e depois eles iriam trabalhar futuramente no templo. Então, aqui está falando, foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Então, havia casamento entre parentes. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, que ela afetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira-rio. Bem, essa mãe, desesperada, porque todas as vezes que encontravam algum menino eles matavam, os egípcios, não é? Vai tomar uma decisão. Eu vou colocar o meu filho dentro de um cesto e colocar no rio e vamos ver, olá Mamed, tudo bem? E vamos ver o que é que Deus realmente pode fazer, porque ela sabia que Deus estava no controle. O povo de Israel no Egito não tinha muito conhecimento de Deus pelo tempo, distância, uma série de coisas que aconteceram que impediam que aquele povo estivesse de uma forma mais contínua, fazendo sacrifícios, buscando ao Senhor, enfim. Mas, de qualquer forma, o Deus de Israel continuava presente na vida do povo. E a gente percebe, então, que ela toma essa decisão, mas eu não sei se ela premeditou ou simplesmente foi um acaso. Nós não entendemos acaso nesse caso. Talvez até a mãe pensasse que fosse acaso, mas Deus estava no controle. Porque a filha de Faraó, ela vinha se banhar naquele rio. E eu não sei, não está escrito, então não podemos julgar. Eu vou colocar essa criança e mandar em direção a essa filha de Faraó. Porque, veja bem, vocês concordam comigo que essa mãe poderia ter colocado esse menino, que o nome se torna Moisés, antes, muitas horas antes dessa filha de Faraó vir, ou muitas horas depois que ela já havia tomado banho e voltado para o palácio. Mas não, foi colocado exatamente naquele período em que se conhecia que a filha de Faraó estava ali. Então, será que ela pensou, quem sabe Deus vai direcionar e essa
essa princesa, né, vai pegar o garoto, não é? E eu não posso afirmar, mas olha só o que nós vamos ler agora. Sua irmã ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Ela foi acompanhando. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Será que é coincidência? Olá, Eliane, tudo bem? Será que foi coincidência? Eu creio que não. Eu creio que Deus deve ter colocado no coração dessa mãe, para ela colocar naquele momento, naquele lugar, e ainda a filha seguindo, né, para ver o que ia acontecer. Bem, eu tenho a convicção de que tudo que vai acontecer na vida de Moisés estava sob o total controle de Deus, não é? Olha só que coisa interessante. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, ela não foi enganada. Possivelmente pela roupa, ela já percebeu que era hebreu. Ela poderia ter lançado fora o menino de novo, não poderia? Os egípcios não tinham ordem de matar? É menino? Mata. Ela poderia ter feito isso, lançado fora o menino, até jogado diretamente para morrer afogado. Mas não, ela toma a criança. Então, disse sua irmã, filha de Faraó: olha, no instante que aquelas servas pegaram a Moisés, né, a criança, a irmã se aproximou e agora vai realmente usar de uma estratégia muito interessante. Ela usou sabedoria para conversar com essa filha de Faraó, e a gente vai perceber como tudo está realmente no controle do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias? Lógico que não era uma das hebreias. Ela chamou a própria mãe dela, que era a mãe de Moisés. Quer que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie criança? Bom, com certeza aquela filha de Faraó não estava realmente amamentando ninguém, não é? Ela talvez fosse solteira, nós não sabemos. Isso seria realmente apenas uma imaginação nossa. Mas o fato é que aquela criança precisava de leite, e leite materno. Então, aquela menina, com muita sabedoria, creio que instruída pelo próprio Deus. Olá, Lindarcy, Maura, tudo bem, querida? Propôs para essa filha de Faraó que, olha, eu vou chamar uma hebreia e ela vai servir de ama e vai dar leite para a criança, vai cuidar dessa criança para a senhora até essa criança ser desmamada. Essa foi a ideia que Deus deve ter colocado no coração daquela irmã de Moisés. Então, eu vou ler de novo aqui, versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Que coisa maravilhosa, não é? Queridos, eu ando com o Senhor há 43 anos. Eu tenho visto tantas coisas que Deus tem feito que para nós parece coincidência, mas não é coincidência. Deus está realmente no controle. Em todas as áreas. Eu, nesses 43 anos, já vivenciei muitas coisas, muitas coisas. E quantas vezes eu vi a mão de Deus por trás de tudo isso. Então, aqui fala que a filha de Faraó realmente colocou essa criança na mão da própria mãe, né? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo,
pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. É lógico que a partir daí, ninguém podia pôr a mão nesse menino. Com certeza, a filha de Faraó já tomou todos os cuidados para que aquela criança estivesse protegida, não é? Neuza Neves, faz tempo, querida. Prazer. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas tirei. Então, a palavra Moisés é aquele que extrai, aquele que foi retirado. Muito bem. O que nós já podemos trabalhar em cima desses 10 versículos? Da mesma forma que você viu que Deus orientou o coração daquela menina, daquela mãe, naquele horário, daquela forma, e depois a criança foi criada pela própria mãe, nós podemos perceber como Deus é detalhista e como Ele controla todas as coisas. E querido, Deus controla a tua vida se você realmente for um filho de Deus. Se você é um servo do Senhor, tenha certeza, Deus está no controle da sua vida. E Ele só vai permitir alguma coisa não muito boa se for para o teu crescimento, se for para o seu testemunho, para que você possa aprender dependência dEle, para que você possa amadurecer na fé, conforme exatamente está. Se você tiver um tempinho, leia Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 5. E amarra isso com Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Essas duas passagens, que eu chamo de ciclo da fé, ciclo de maturidade, elas explicam exatamente por que você pode passar por alguns momentos de tribulações, alguns momentos de dificuldade. Amém? Muito bem. Aqui fala que esse menino foi criado. Então, nesse período, é óbvio que a mãe, de alguma maneira, passou para Moisés o máximo que foi possível de instruções, ainda criança, né? A respeito de Deus. Ele era muito pequeno, uma criança desmamada não é com muito tempo. A gente não sabe exatamente se era 2 ou 3 anos, mas com 2 ou 3 anos já se pode ensinar a criança algumas coisas. E eu tenho certeza que o Deus de Israel foi colocado no coraçãozinho de Moisés. Bem, naqueles dias, versículo 11, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, olha só, um do seu povo. Então, o próprio Moisés, apesar de ter sido criado como filho da filha de Faraó, ele sabia que ele era hebreu. Ele sabia que ele era hebreu. Então, isso já é algo assim bem interessante, porque ele resolveu sair e ver como é que os seus irmãos hebreus estavam vivendo, o que eles estavam passando. E olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Ou seja, aquele egípcio que estava espancando o hebreu foi morto por Moisés, e Moisés então o escondeu. É interessante que ele olha para um lado, olha para o outro, para ver se não tinha ninguém vendo, né? Mas nada que é oculto deixa de ser revelado, não é? Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que me espancas? Olha só, Moisés agora vai chegar não mais no egípcio com um hebreu, não. Eram 2 hebreus que estavam brigando. E Moisés chega naquele realmente que era o culpado e fala, mas por que você espanca o teu próximo? Por que você está sendo tão cruel, tão duro, não é? E qual foi a resposta desse? Porque, lembra, se Moisés matou o egípcio, o hebreu foi embora, fugiu.
E é óbvio que ele falou, sabe aquele Moisés, que é filho da filha de Faraó? Pois é, ele hoje, ele impediu que aquele egípcio me espancasse até a morte. E ele matou o egípcio. Bom, aquilo correu dentro do povo de Israel com toda a certeza. E olha só o que aconteceu. No versículo 14, depois que ele pergunta para aquele que era culpado, por que você espanca esse teu próximo, né? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Ou seja, quem é você? Quem você está pensando, Moisés? Quem você é? Você não é nada. Pensas matar-me como mataste o egípcio? Bom, nesse instante, Moisés toma conhecimento que aquilo que ele havia feito não estava oculto. E com certeza correu boca a boca, e é óbvio, deve ter chegado nos ouvidos de alguns dos feitores egípcios. Sabe por que eu estou falando isso? Exatamente porque isso chegou ao conhecimento de Faraó. Tudo isso fazia parte do plano de Deus. Nada escapou, nada foi por acaso. Deus não pôs a mão na testa e disse, puxa vida, e agora o que eu faço? Não, tudo isso faz parte de um treinamento que Moisés vai ter agora que ele vai ter que fugir do Egito. Então diz lá assim, vou ler novamente 14. O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Chegou rapidinho aos ouvidos de Faraó. E aquele avô postiço, porque afinal de contas a filha dele é que tinha Moisés como filho, não teve dúvida. Ele não foi a favor do neto. Ele foi a favor do egípcio que havia morrido. Afinal, ele estava defendendo a sua raça. Então, diz assim, procurou o faraó matar a Moisés, porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Quem era Midian mesmo? Vocês sabem? Abrão. Ele havia casado com Sara, não é? E ele teve 2 filhos, Ismael, certo? Que foi com Agar, e teve o filho da promessa, Isaac. E Midian, onde entra nessa história? Quando a esposa de Moisés, Sara, faleceu, ele casou com uma outra pessoa. E essa outra pessoa, essa mulher, não é, deu à luz a Midian, que deu origem aos midianitas. Os midianitas eram descendentes de Abraão e andavam continuamente com os ismaelitas. Vocês devem recordar, nós já estudamos isso, quem vem acompanhando desde Gênesis, que quando José foi vendido, ele foi vendido para os ismaelitas, e de repente fala dos midianitas. E aí a gente fala, será que houve algum erro aqui? Não, não é. É que os dois eram filhos de Abraão, com mulheres diferentes, não é? Então, essas 2 mulheres deram à luz a 2 filhos, e os descendentes passaram a andar juntos, em caravana, comércio. E aqui fala que esse Moisés foi parar na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, eu fico impressionado como o Senhor é o Senhor da história. A gente pensa que as coisas ocorrem tudo por acaso. Você se lembra de Saul? Saul, um dia,
ele saiu, ele e um servo, para procurar uns animais que haviam fugido. E procura daqui, procura de lá, e eles foram avançando, 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 até que Saul fala para o servo: olha, nós já estamos andando e o tempo já passou tanto que meu pai já não está tão preocupado mais com os animais. Ele vai ficar preocupado é comigo. Vamos voltar, vamos embora. E esse servo disse assim: não, vamos fazer o seguinte. Aqui perto tem uma pessoa que, se nós levarmos alguma coisa, né, alguma moeda, algum dinheiro para ele, ele vai nos dizer aonde está esses animais, onde estão esses animais, não é? E quem era essa pessoa? Samuel. Só que um dia antes, veja bem o que eu estou falando, um dia antes, Deus já havia falado para Samuel: Samuel, amanhã, em tal hora, vai chegar uma pessoa que eu estou enviando para você. E esse você vai ungir como o rei de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando esse que estava perdido procurando os animais, né, Saul, chega, ele é ungido rei. E isso foi muito impressionante. Por quê? Porque nem o Saul e nem o servo perceberam qualquer tipo de interferência de Deus. E a mesma coisa aqui. Moisés, ele está andando, de repente ele para, senta, ele está num lugar que é da área lá dos Midianitas, e esse sacerdote tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu. Bom, Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó e com certeza ele foi treinado em guerra. Ele era alguém que tinha condições de agir. Então, diz o texto no 17, então, vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e lhes deu de beber ao rebanho. Então, Moisés vai à frente, defende aquelas 7 mulheres e aqueles que estavam tentando impedir que elas dessem água, tiveram que fugir. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse lhe perguntou: por que viesses hoje mais cedo? Então, aparentemente, esses pastores de ovelhas sempre tentavam impedir que elas tirassem a água. Só depois que eles tirassem, aí é que elas iam ser permitidas tirar o delas também. E de repente elas chegam mais cedo. E o pai estranha, não é? Ué, como é que vocês chegaram tão cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores. Então, se ele falou um egípcio, é porque Moisés ainda estava vestido como um egípcio, não é? E ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas. Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Então, a gente percebe que tudo isso que está acontecendo. Roberto, tudo bem? Tiago, boa tarde. Boa tarde, não, boa noite já, né? Então, a gente percebe que cada detalhe foi sendo construído para que Moisés ficasse naquele lugar e ali ele vai ficar uns bons anos aprendendo na prática ser um pastor. Então, ele vai aprender disciplina. Os pastores que tinham que se levantar bem cedo, eles tinham que aprender realmente a guiar o rebanho. Tinha uma série de coisas, uma série de tarefas que ele, que era o filho da filha de Faraó, com certeza nunca trabalhou
com certeza era um bom vivan, alguém que viveu no palácio, comendo, bebendo, dormindo, vestindo, se divertindo, não é? E é que agora ele vai ter que começar a trabalhar, ok? Muito bem, aí diz assim, ah, versículo 21. Moisés consentiu em morar com aquele a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Então sobe o filho. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram ao seu clamor, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Bem, essa terra, quando a gente fala desse Midianita, né? O Midian, ele era filho de Quentura. Quentura era a segunda mulher. Alguns falam que era alguém que já vivia ali, era uma serva de Abraão e tomou, né, talvez uma concubina, e aí tomou ela como esposa. Mas de qualquer forma, esse ato de Abraão com essa mulher Quentura não foi muito bom, porque os filhos, os descendentes, sempre foram, de uma certa forma, uma pedra de tropeço para o povo de Israel. Mas aqui a gente vê que nem todos eles, né, eram problemas, porque o próprio Deus permitiu que ele viesse conhecer esse sacerdote, que vai, inclusive, ter um papel interessante mais à frente na vida de Moisés. Bem, aqui fala que no versículo 24 e 25 que nós já lemos, que Deus ouviu os gemidos de Israel, né, sobre a chibata do Egito. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Bem, nós paramos por aqui e espero que vocês tenham realmente achado interessante esse começo da história, não é? O que fica para você e para mim em termos práticos? Deus está no controle da sua vida. Deus sabe tudo o que você faz, o que você pensa, e Ele vai permitindo que certas coisas ocorram, se Ele tem um plano para a tua vida, e Ele tem. Afinal de contas, você da igreja foi escolhido antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível do Senhor. Deus te deu dons, Deus te deu talentos e Deus te deu um ministério. E se você realmente buscar o Senhor de todo o seu coração, Ele vai realmente começar a direcionar você. E as coisas vão acontecendo na medida que você seja obediente à vontade e à palavra do Senhor. Amém? Então, nós convidamos você para estar conosco sábado que vem, no mesmo horário. E na quarta-feira, nós estamos continuando as 7 igrejas do Apocalipse. Nós começamos a falar sobre o capítulo 1 e agora a gente vai realmente dar prosseguimento até nós chegarmos nas 7 igrejas. E vocês vão ver algumas coisas interessantes que normalmente são faladas para Jesus, a respeito de Jesus, e a relação que algumas dessas coisas têm com cada uma das igrejas do Apocalipse, tá bem? Se você chegou atrasado, alguns chegaram depois, não sei se me chamaram, entraram no começo, mas só chamaram depois. De qualquer forma, assim que terminar, eu estarei postando já no YouTube. Como eu falei, o YouTube agora no playlist, nós temos já alguns temas lá bem definidos, tá? Então, eu vou fazer de todos, mas alguns já estão lá e você pode entrar, já dá uma olhada no que tem e assista e compartilhe, tá bem? Nós estamos já com 905 pessoas, mais de 20 pessoas que estão assistindo, mas são poucos os que realmente se inscrevem. E nós vamos estar, então, ficando muito gratos a Deus com aquilo que vocês vão estar fazendo
falando para todo mundo. Amém? Que Deus nos abençoe e eu vou orar encerrando. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos a vida desses irmãos e daqueles que vão entrar nas Tuas mãos. E que cada um deles possa, de alguma forma, ser desafiados a mergulhar na Tua santa palavra. Nós os entregamos a Teus cuidados e todos aqueles que nós oramos, que estão com problemas, seja financeiros, seja de relacionamento, seja de saúde, que o Senhor interfira. E pedimos isso no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Um abraço, Neuza, Volks, Roberto, Tiago, que vocês possam estar sempre com a gente. Um grande abraço a todos. Um bom final de sábado.